dia 26 de setembro, começando nossa reflexão no Evangelho, começando nossa semana com muito entusiasmo, muita sede de encontrar em Jesus o nosso porto seguro, a resposta às nossas dúvidas, a força que a gente precisa para se manter em luta, a certeza de que Ele é o nosso caminho. Então, que a gente faça desse momento aqui, desse nosso encontro em torno da fogueira do Evangelho, esse despertar de corações. E hoje é isso que nós vamos falar, de despertar, começando nossa semana com um grande despertamento e muita alegria, meus amores! Bom dia, turmíssima amada! Que delícia, quantos corações, quanta vibração! Robertuga! Meu amor, bom dia, Alcinir, nossa iluminada! Carol Albanese, Kika querida, Carlão Vertuga, bom dia, Adri Araçoiaba da Serra, Anivaldinha, Lucas Sarte, ai que delícia, bom dia, flor do dia, bom dia minha flor iluminada, ai que gostoso, Silvaninha Vergalim, Tia Soninha, meu amor! Breno Rodrigues, Pati Vinhático! Anivaldinha, gratidão BH, Minas Gerais, nossa mineirinha querida! Bom dia, amorzinho! Bom dia, Rogerinho, galera! Dani Boazzi! Bom dia, amores! Haiti, nossa Gleice querida! Bom dia, turmíssima, que Jesus nos envolva, que Jesus nos fortaleça, que Jesus clareie o nosso íntimo, a nossa consciência, para que a gente possa fazer boas escolhas, para que a gente tenha uma boa condução dos nossos afazeres no dia a dia. Senhor, estamos contigo e precisamos da sua mão amiga, da sua direção firme e do seu respaldo justo. Senhor, obrigada. Que assim seja. Que assim seja, amores. Silvaninha Fernandes, bom dia, amor, bom dia, Dani, bom dia, Reizinho, bom dia, Leonor, oh, que alegria, que gostoso, bom dia, Altair, Cleuzinha, Fran, que gostoso, que importante começar a semana juntos, e assim, começar a semana despertando, porque hoje é a semana, hoje a nossa lição vai falar disso, é pra gente acordar pra semana. Então, bom dia, amores. Então, turmíssima, hoje o Emanuel vai trazer um tema importantíssimo. Gente, cada trechinho que Jesus disse, cada frase, o Emanuel isola essa frase e dá um significado de espírito, um significado de renovação espiritual, que é extremamente importante. Então ele pega frases de Jesus dentro dos contextos, todos os contextos que Jesus passou, ele nos ensinou algo, todos. Então hoje o Emanuel vai pegar aquele trecho que Jesus fala assim, quando Jesus foi orar no horto, antes de ser preso para ser crucificado. Jesus levou 2 discípulos com ele e foi fazer uma oração. E aí ele disse para os discípulos, fiquem aqui que eu vou ali orar e já volto.
Então é esse o trechinho aqui que o Emmanuel vai comentar, porque foi assim, ele coloca assim, tá em Lucas isso, ele coloca assim: e disse-lhes, disse Jesus aos 2 discípulos, porque aí os discípulos dormiram, os discípulos eram para cuidarem ali, né, enquanto Jesus orava, mas eles dormiram. Então Jesus voltou e falou para eles assim: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entrais em tentação. Então, olha, um trechinho desse o Emmanuel vai tirar uma lição importantíssima para a nossa vida. Para nossa vida no sentido geral e para nossa vida em sentidos momentâneos, né? A cada situação aqui que a gente enfrenta, que a gente passa, esse não dormir, essa vigilância, essa atenção ao lado espiritual da conjuntura que a gente vive. Então é esse o sentido que o Emmanuel vai traduzir aqui para nós. Bom dia, Sussu, meu amor! Dormir aqui no aspecto existencial não é sono, não é repouso noturno. Dormir tem um sentido mais amplo, um sentido metafórico, associativo a alguns poucos casos que a gente faz em relação a assuntos que são muito importantes, né? Então a gente dá aquela dormida, né? É um sentido metafórico. E o título o capítulo chama Por que dormis? Por que dormis? Entendendo que esse sono da nossa invigilância, da nossa fuga, da nossa acomodação, esse sono é a causa de muitas das nossas dores. Quando a gente não dorme, ou seja, quando a gente está ali postos para enfrentar a situação, para ponderar, para avaliar a situação, quando a gente está a postos, com consciência desperta, nós estamos mais aptos aos enfrentamentos que a gente tem condições de fazer. No entanto, se a gente dá aquela cochilada, como dizem os mineiros, né? Se a gente dá aquela cochiladinha, pronto. Aí a gente incorre em desvio de oportunidade de crescimento. Então, olha que trechinho importante. Porque não é falta de competência, não é falta de possibilidade, é falta do quê? É falta de atenção. É que nem quando a gente estudava. Bom dia, turmíssima que tá chegando, Solange, Elaine, Maurícia, Nice, bom dia, amores. É que nem quando a gente tá fazendo uma planilha, um cálculo, ou quando a gente era estudante estava fazendo uma prova e tem ali uma continha boba para ser feita, a gente distrai, acomoda, já sei, e relaxa, crau, uma conta errada invalida a questão, né? Que nem quando a gente errava uma questão inteira, falava, nossa, mas eu só errei no finalzinho, né, num cálculo de matemática. E, por exemplo, então,
Eu sabia? Sim, eu sabia. Eu podia ter acertado? Sim, eu podia. Por que não acertei? Porque me faltou competência? Não, eu tinha competência. Eu só tinha que estar colocando, jogando luz, colocando atenção, colocando empenho na minha competência. Aí eu não teria errado. Eu não teria errado. Muitos fatores, o Emanuel vai falar aqui, muitos fatores nos levam a dormir, a cochilar, a não colocar a luz da importância em cima do que é relevante. Muitos fatores nos levam a isso. Acomodação, menor esforço, procrastinação. Sabe aquela história do depois? Depois eu vejo, depois eu faço. Gente, a gente procrastina tanto que a gente procrastina até de uma encarnação para outra. Até isso a gente faz. A gente fala assim, ai, tal coisa tá muito difícil, eu vou deixar para a próxima encarnação. Já ouviram isso? Ou já falaram isso? Bom dia, Jô! Bom dia, Dinho! Então, isso tudo é dormir. Isso tudo é cochilar no ponto. Ele vai falar outra aqui, inatividade. Sabe aquela não... Ô, tristeza! Aquela não atuação incisiva, aquela passividade. Eu vou empurrando com a barriga, eu vou deixando. Ai, não sei isso. Ai, não, agora não quero mexer com isso. Isso tudo é uma inatividade, é um não assumir uma decisão com as suas consequências. Isso é um erro? Sim, ele vai citar aqui. É um erro, porque quem erra incorreu num prejuízo existencial. Uma pergunta, vamos pensar. Quem erra incorreu em prejuízo existencial? Essa pergunta é altamente relativa. Altamente relativa, porque eu posso ter errado por uma série de causas, inclusive por incompetência, característica do meu atraso espiritual. Olha lá, Kika, acho que não também, Kika, porque o erro tem uma série de origem. Exatamente, Kika, a gente evolui no erro. Então, o erro tem uma série de causas, de origens, de fatores. Se eu, com medo de errar, não faço nada, já é um erro. Já é um erro. Já caracteriza uma inatividade. Por quê? Porque aí eu não me submeti a uma prova para não ser reprovado, mas aí eu já fui reprovado por omissão. Então, o estar desperto, o agir, o enfrentar. Ah lá, o Edinho colocou, a omissão é pior. A omissão, Edinho, é tão pior que ela é já o erro garantido. Agindo, eu tenho chance de preponderar já os aprendizados feitos. Eu tenho chance de validar, colocar à prova e exaltar aquilo que eu já entendi da vida. A omissão não, a omissão já é garantido que eu não me coloquei nem à prova, nem para avaliar o meu conhecimento. Então,
A tia Soninha falou assim, quem faz pode errar, mas quem não faz já errou. Pois é, perfeito. Que quando a gente não enfrenta, já errou. Enfrentar, eu vou conseguir? Não sei. Não sei, a vida é justamente isso, um conjunto de enfrentamentos. Mas enfrentar me coloca aqui, olha, na plataforma do aprimoramento íntimo. Errando aqui que tá falando, a gente consegue se avaliar. A omissão não tem como ter suas conclusões. Exatamente. Amores, vocês foram na pinta da lição. Essa lição é exatamente isso que Jesus chamou de dormir. De dormir. E aí ele questiona, por que vocês estão dormindo? Por que você está se omitindo? Por que você está se boicotando? Por que você está se segurando? Por que você está acomodado? Por que você está no menor esforço? Né? Por que você está procrastinando? Por que você está deixando uma tristeza dominar o seu presente sem se dar a chance de superar, de abandonar esse tormento, né? Porque a gente se aprisiona às dores, a gente custa a abandonar lembranças dolorosas. Às vezes o problema foi lá na infância, mas a gente carrega aquilo ao longo da vida. Já foi. Por que você ainda está preso a um barco que já não está mais no porto? Aprender com os erros, tia Soninha, até chegar à perfeição. Exatamente. O erro é algo digno. É algo digno. O que a gente não pode, que é o que vai atuar aqui hoje nessa lição, é se acomodar, não se lançar. Então foi o que Jesus colocou aqui para os discípulos. Por que vocês dormiram quando era para estar atentos? Quando era para estar aqui, olha, em vida abundante. Aqui que falou assim, isso inclusive, isso inclui tantos exemplos na vida, né? Não só no evangelho, mas no dia a dia. Exemplo, uma dieta, um exercício para o corpo. Exatamente, Kika, verdade. Não só no evangelho, mas tudo, né? Em todo esse universo íntimo que a gente chama vida. Inclui tudo. Inclui tudo. Gente, é clássico isso. A gente engole o camelo e coa o mosquito. É clássico isso. A gente faz o mais difícil, que é ficar parado na dor, se lamentando, se omitindo, se afastando por medo. A gente faz o mais difícil e não atua no que seria menos difícil, mais fácil, que é o enfrentamento. Então a gente faz o difícil e negligencia o fácil. E isso custa caro para nossa vida. Isso custa caro, né? Essa lição, ela envolve isso tudo. E envolve até, gente, essa semana é semana de eleição. Essa semana é a semana talvez das mais importantes nesse momento de humanidade. Porque a humanidade nunca esteve tão desperta para entender algumas coisas. A gente nunca teve tão maduro, né? Justamente aqui, por causa da forja dura, né? Do momento difícil social
energético, espiritual que a gente vive. Então, não dormir significa buscar os dados da verdade, da realidade, buscar as expressões, se inteirando do que está acontecendo no mundo, sem ilusão, sem ilusão. Não acomodar-se significa abra os olhos e veja com o potencial de enxergar que você já possui. Confie em você, confie no alto e se lance a raciocinar, ponderar, refletir, avaliar, porque isso é aprimoramento espiritual. Quando a gente não faz isso, a conta vem alta. A conta chega. Então, olha como em tudo isso cabe, até na política, até nessa semana. É a semana política essa, porque a gente vai votar. Então, até na política, olha aí para dentro. Faça as suas buscas profundas e não periféricas, não de fachada. Faça suas buscas profundas, conecte-se com o alto. E fala, meu Jesus, eu tenho sido uma ignorante social, uma ignorante política, uma ignorante em relação às ações e às consequências das minhas ações. E agora eu quero estar desperta, porque se eu errar, eu quero errar sabendo o que eu fiz de errado, para aprender. E este é um dos despertares, né, que a gente deve fazer na vida. Interessante isso, não é? Como em tudo isso cabe. E aí, o Emmanuel comenta assim, eu já falei tudo que tá na lição, mas eu vou agora fazer uma leitura só para categorizar com a fala do Emmanuel, ok? Então ele começa assim: nos ensinos fundamentais de Jesus é imperioso evitar as situações acomodatícias em detrimento das atividades do bem. Olha isso, olha a luz da atenção onde é importante, onde se edifica o bem. O Evangelho de Lucas, nessa passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, porque Jesus tinha acabado de anunciar que foi a última ceia, né? Ele tinha acabado de anunciar que ele seria preso, que ele seria torturado. Então, fala aqui o Emmanuel que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade vinda de uma grande dor. Bom dia, Edinha! Nem mesmo quando a gente está sofrendo, nem mesmo quando a gente está triste, justifica-se a omissão, a inação. Olha aqui que forte isso. O aprendiz figurará o mundo como sendo o campo de trabalho do reino. Então, o mundo aqui, olha, é a nossa vida, a nossa existência. E nós estamos neste mundo, nessa vida, nessa oportunidade existencial, num campo de trabalho. Não trabalhar é se omitir. Então o aprendiz vê o mundo como um campo de trabalho do reino,
para a conquista do espírito, a evolução espiritual, onde se esforçará, operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Então, olha que interessante o paralelo aqui que ele fez com o nosso trabalho e o trabalho de Jesus. Jesus não está omisso, Jesus não está distante, Jesus não cumpriu a missão dele de trazer o evangelho e foi descansar. Não, Jesus está operoso conosco. Como? Nos resgatando. Jesus está aqui, olha. Gente, tudo quanto é lição, isso tem destaque, porque Jesus está aqui, olha, lado a lado conosco. Passo a passo. Nos atraindo, nos resgatando, nos puxando para que a gente enxergue a vida como ela é. Para que a gente encontre no mundo a importância espiritual que o mundo tem. Fantástico, não é? O reizinho tá falando assim, muitos hoje ainda dormem de medo de enfrentar os problemas do dia a dia. Dormem por fuga. Exatamente, reizinho. Então, olha, o Emmanuel continua assim. Recordando a prece em Getsemane, que é essa oração no horto, somos obrigados a lembrar que inúmeras, vai doer, inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses e nas vaidades efêmeras. Ai! Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação, como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem no instante da morte corporal em soluços tardios. Gente, basta ser religioso? Não. Porque a religião que Jesus espera de nós é a de coração, é a da transformação. Não adianta falar se não te tocar profundamente. Não adianta fazer caridade se aquilo não gerar estímulos de transformação do seu sentimento, do seu espírito. Forte isso, não é? Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, onde não existem lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Então, aonde que a gente tem aproveitamento de cada situação? Na edificação e no trabalho. O trabalho, a caridade. Vamos imaginar, vamos pensar na caridade especificamente. Onde a gente estiver, a gente pode fazer caridade. Mas vamos pensar aqui num trabalho eminentemente caridoso. Vou lá entregar pão ao pobre, né? O trabalho edificando o íntimo é onde a gente encontra o preenchimento espiritual, é onde o vazio é desviado. Por quê? Porque eu aproveitei a vida, eu aproveitei o ensejo de estar sentado na sala de aula da terra para aprimorar o meu espírito, para quitar os meus débitos anteriores. Eu aproveitei esse ensejo.
E aí ele encerra assim: quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desateando aos interesses do Redentor. Olha só que interessante, se a gente dorme, a gente desateia, a gente perde a oportunidade, eu desconectei, eu perdi o vínculo. Se eu dormir, eu perdi a chance. Interessante, não é, gente? Forte isso. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelos ou fantasias. Olha que fechamento fortíssimo. Levanta-te, esforça-te, vença o sono da alma, vença a acomodação, o menor esforço, a procrastinação, a fuga, a esquiva, a defensiva. Vença-se, esforça-te, levanta-te. É esse o sentido. Ai, não consigo. Consegue. Consegue, confia em você, confia em Jesus que está aqui, olha, lado a lado conosco. Você consegue. Nada pode segurar um coração que ama. O amor é a maior força que a gente tem dentro da gente. É a maior força. Ame, faça, levante-se. É esse o sentido hoje. Não durma, não durma. O amor não permite omissão. Não se concebe o verbo amar retraindo-se. O amor é uma energia ativa, é uma energia vibrante, é uma energia profunda. A gente entende o amor e atua com equilíbrio, porque o amor é um dínamo redentor. Fantástico, não é? Maravilhoso, Kika. É isso, gente. Essa é a lição pra gente começar a nossa semana. Ali, olha, cheio do gás, cheio da energia, cheio do entusiasmo vibrante com Jesus. Com Jesus. Porque a gente usa muito menos do que a gente pode em termos de competência espiritual. Ai, essa verdade é dura, a gente usa muito menos, a gente ama menos do que pode, a gente perdoa menos do que consegue, a gente faz menos do que deveria. Então, faça. Forte, mas necessário. Vença a sua preguiça. Yes! É isso, turmíssima. Começando nossa semana aqui, olha, com carga total. Carga total. E nesse entusiasmo, nessa empolgação de encontrar a vibração profunda da nossa alma, nós encerramos a nossa reflexão. Senhor Jesus, meu Jesus, é com alegria e disposição que iniciamos a nossa semana com a sua intensa vibração, mobilizando os nossos melhores esforços, os nossos melhores sentimentos, a nossa mais sincera vontade de atuar, crescer, amar, sentir contigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mal podemos compreender a força da sua influência em nós, mas ainda que com nossa pouca capacidade, já nos é
intenso este momento de senti-lo, de buscá-lo, de desejar aprimorar as nossas ações em cada circunstância da nossa vida. Meu Jesus, queremos sentir melhor, vibrar com mais intensidade e agir dentro dos preceitos do seu amor, o seu amor sublime, o seu amor humilde, o seu amor misericordioso. Queremos nós também agir nestes preceitos em nossa vida, começando em nós, fazendo as pazes com o nosso íntimo, atuando aqui dentro de nós com leveza perante os nossos medos, as nossas dores, pegando leve com as nossas culpas. Senhor, queremos fazer as pazes conosco. E nesse movimento de paz interior, entregar também a nossa volta, o nosso mais pacífico sentimento de edificação amorosa. Senhor Jesus, temos tanto a aprender, tanto a nos desafiar. Ajuda-nos, Senhor, não dormir, não cochilar, não perder tempo, atuar contigo, enfrentando, sentindo e crescendo nós, crescendo a nossa volta. Senhor Jesus, é com grande alegria, motivação e entrega amorosa que iniciamos a nossa semana. Muito obrigada, meu Jesus, muito obrigada por este momento. Queremos seguir contigo hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, meus amores, que assim seja. Alcinir, minha iluminada, minha amada, tamo contigo, viu, Alcinir? Tamo contigo, depois você me dá notícia, viu, amor, de você, que nós estamos aqui, olha. Vamos entrar aqui numa corrente pro Alcinir, ela vai passar por uma cirurgia, gente, logo. E nós estamos aqui com você, viu, meu anjo amado? E olha ela colocando aqui, não se acomodar e enfrentar os obstáculos com fé em Deus. Yes, minha iluminada, é isso. Que assim seja, Edinho, Robertuga, meu amor, minha lindeza, ótima semana. Anivaldinha, querida, obrigada a Deus pela força que me dá a cada manhã. Gratidão, obrigada, que assim seja, querida. Altair, amor, que assim seja, gratidão. Carlão, Leonor, que assim seja. Breno, querido. Dani, gratidão. Tia Soninha, Leonor, Sussu, minhas amadas, gratidão a vocês por formarem isso aqui tudo. Obrigada, vocês são top das galáxias. Pati, querida. Carol, Gleice, Kika, que assim seja. Um puxão de orelha topzera na segunda-feira. Aê, vamos que vamos. É isso aí, meus amores. Um super beijo. Valeu a companhia. Valeu os corações, a energia. Manter essa rede aqui conectada pra gente extrair aqui, olha, o nosso melhor. Sem cochilar na vida. Que assim seja, Alcinir. Gratidão por ser a luz que nos ilumina. Quem dera, meu tesouro, gratidão a você por acender essa luz aqui entre nós. Obrigada, amor. Beijão, turmíssima amada. Até amanhã com a Joaninha de Ângeles.
Beijo, tesouros. Tchau, Anivaldinha. Tchau, tchau, meus amores.